realmente por meio da palavra que a gente se significa? Qual foi o momento, eu já deixo essa pergunta aqui, qual foi o momento, você se lembra do momento que você, acho que aprendeu a falar, a gente não vai lembrar. E na parte da linguagem a gente tem essas etapas, né? A gente primeiro entende, ouvir, a gente já até falou isso nesse vídeo, mas eu vou repetir rapidinho. A gente aprende a ouvir, a gente entende, depois a gente aprende a falar. Aí depois a gente aprende a ler, depois a gente aprende a escrever. Esse momento eu acho que mais fácil da gente resgatar é quando a gente aprendeu a ler, como a gente se sentiu? A gente sentiu sim que quando a gente aprendeu a ler, a gente conseguiu dar mais significado à vida? Então, de modo geral, o que eu percebi é que a forma de expressão em palavras, para mim, sempre foi muito difícil. Então, assim, as palavras deram sentido na vida da Eliane Brum. O que a Eliane Brum faz aqui, que é um exercício, eu acho que estupendo de terapia, e que praticamente todos os escritores que eu conheço, né, escritores contemporâneos assim, que eu conheço pessoalmente, tem uma relação mais assim de conversar, e também alguns que eu leio falam muito como que a literatura, como escrever, e pessoas que escrevem também não publicam, eu conheço alguns, como que tem esse poder de dar um certo sentido àquilo que sentido, né, de que se sente. A Viviane Mossé, ela vai falar, por exemplo, como que a palavra acaba funcionando como um certo aprisionamento. O que faz, às vezes, também sentido de como se a gente sentar hoje, convido você a fazer esse exercício. Até se você já escreve todo dia, mas sentar até o escritor fala que passa muito por isso. Sentar para dizer assim, olha, eu agora vou sentar e vou escrever. Acredito que esse movimento de escrever aquilo que se está passando na mente seja uma dificuldade. A palavra, por exemplo, como a Viviane Mossé fala, se eu falo a palavra mãe, por exemplo, aí eu vou pro dicionário, eu escrevo a palavra mãe. Você entendeu o que eu falei quando se eu falar a palavra mãe? Você vai dizer, não, eu entendi, mãe. Mas a mãe, se eu for pro dicionário e vejo aquele significado lá, a gente vai ver que mãe pode ser tanto mais do que isso que tá lá no significado.